Olá, irmão e irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja contigo nesse dia de hoje. Vamos nos preparar mais um dia rumo ao Pentecostes. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que já está inscrito, se você ainda apertou aí o sininho de notificação, aperte, compartilhe, comente, né? Participe conosco e viva essa experiência da sua preparação pessoal rumo ao Pentecostes. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 42. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 42, que vai nos dizer o seguinte: enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas, impunham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse, alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos impuros e e todos eles eram curados. Levantaram-se então os sumos sacerdotes e os partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-os na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e conduziu-os para fora, dizendo-lhes: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Observando a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciões de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigindo-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram e voltaram a informar: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas. E, no entanto, abriram-as, não achando ninguém por lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e os chefes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, neste momento, alguns transmitiu-lhes essa notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com os seus guardas e trouxeram-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse neste nome. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus que vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. Ao ouvirem estas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los.
Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aqueles homens por um momento. E então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associava cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quanto o seguiram foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos mentais com estes homens, deixai-os. Se o projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesmo se destruirá. Mas se provém de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus? Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, ordenando-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus. E o soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus nos templos e nas casas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o que o Senhor quer nos dizer através desta palavra? Vamos vendo que os apóstolos continuam a sua pregação diante do povo. E aí, primeira coisa que a gente vê que o Senhor quer falar para a gente neste dia de hoje. O Senhor, através da unção dos dons e dos carismas do Espírito, realiza prodígios em meio do povo. Os apóstolos, eles, cheios do Espírito Santo, eles estavam realizando prodígios, milagres, curas, no meio do povo. O Espírito Santo dava essa unção aos apóstolos. A segunda coisa, Deus, através do anjo, pede a nós e aos apóstolos, principalmente, para que continuem a pregar e a ensinar. O próprio Deus, ele nos pede isso através do anjo, falando com os apóstolos. A outra coisa, o Senhor nos socorre através da obediência e faz os inimigos se confundirem diante do agir de Deus na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, se a gente estiver vivendo a obediência ao Senhor, a sua palavra, ele vem nos socorrer. E ele confunde os nossos inimigos. Ele confunde aquele que quer atrapalhar a obra de Deus através de mim e de você. E aí, ele faz essa confusão com os nossos inimigos porque ele quer que o agir dele aconteça através de mim e de você, através do Espírito Santo. A outra coisa que também essa palavra nos traz, todo projeto que for humano por si mesmo, ele será destruído, Mas se provém de Deus, não se desfaz, Como Gamaliel vira para todo aquele grande conselho e diz, olha, passou várias pessoas que se diziam ser grandes, mas todos eles foram, todos esses projetos antigos foram desfeitos, foram destruídos. Cuidado, se não é de Deus, vai ser destruído por si próprio, mas se for de Deus, ele mesmo diz, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Então, nós temos que ter esse discernimento, do que é humano, do que é de Deus. Outra coisa também, a palavra nos diz, diante da perseguição, das contrariedades de nossa fé, o que precisa prevalecer é a alegria do Senhor conosco. Não podemos parar de pregar. Em meio às contrariedades da nossa fé, muitas das vezes as pessoas sendo contra a nossa fé,
no Senhor Jesus, né, e nos perseguindo, nos caluniando muitas das vezes, nós precisamos continuar com a alegria do Senhor dentro de nós. E aí o que nós precisamos fazer, amados irmãos e irmãs? Continuar pregando, continuarmos testemunhando, igual os apóstolos fizeram através desta palavra. O que eu preciso responder ao Senhor a partir do que Ele me diz neste texto de hoje? Primeiro, eu preciso dos dons e dos carismas para realizar o agir de Deus. Nós precisamos continuar pedindo ao Espírito Santo para que o Espírito Santo venha sobre nós, derrame os seus dons, derrame os seus carismas sobre nós, para que nós possamos ser movidos e conduzidos pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus nos pede. Deixar que Deus haja através de nós, né? É como um cano, né? Um cano que pega lá da caixa e traz a água até a torneira. Nós precisamos ser esse cano que pega a água da fonte ou até mesmo do poço e leva até a torneira. Eu e você precisamos ser este canal do Senhor, do agir do Senhor. A segunda coisa, ensinamos e pregamos, se for necessário, use as palavras. Você vê que o próprio Pedro, ele, junto com os outros apóstolos, as pessoas colocavam os enfermos, colocavam os doentes nas ruas, e ele só passava e a sombra dele curava, né? A palavra vai dizer que eles queriam, as pessoas colocavam os doentes no beira da rua para que a sombra de Pedro pelo menos passasse para curá-los, né? Muitas das vezes eles não falavam nada. Então nós precisamos ensinar e pregar. Mas se for necessário, como diz o nosso amado São Francisco, se for necessário, use as palavras, né? Que possamos aprender isso no nosso dia a dia também. E, por último, tenhamos o discernimento ao tomar decisões sobre os projetos nossos, dos projetos que o Senhor coloca para nós. Se são nossos projetos ou são projetos, se são projetos humanos ou só são projetos de Deus. Então nós precisamos sempre ter o discernimento se aquilo que se levanta é algo humano ou se é algo de Deus. Se for algo humano, daqui a um tempo vai se desfazer sozinho. Não precisa esforço. Mas se for de Deus, nós precisamos crer que o Senhor está agindo poderosamente através dessa situação. E não ser contra Deus, né? Como esse grande conselho e os sumos sacerdotes queriam ser. Tá bom, meus amados irmãos? Nós, nesse momento, vamos rezar. Convido você a rezar comigo, né? Oremos. Ó Deus, que santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo o dom do Espírito Santo. Realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, que Nosso Senhor abençoe você, que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.